Argentina e Holanda, amanhã às 16 horas, Brasil e Croácia, meio-dia. E aí, Nilson César, nesse confronto aí, Argentina e Holanda, tem favorito, claro? Você acha que é um jogo mais parelho? E aí, Nilson César? Jogo duro para a Argentina. A Holanda é um time difícil, tem uma defesa espetacular. A defesa da Holanda é quase no mesmo nível da seleção brasileira, sabe? A defesa da Holanda é muito boa. Tem um contra-ataque muito legal, a transição da holandesa é perigosa. Estou elogiando a Holanda pra caramba, né? Tem uma das camisas mais lindas da Copa do Mundo, mas vai tomar uma cacetada da Argentina. Vai perder o jogo de 2-0, que vai ser o dia do Messi. Amanhã eu tenho uma sensação que vai ser o dia do Messi. Então o Messi vai estar naqueles dias que desequilibra. O fator desequilíbrio Brasil, Holanda e Argentina é o Messi. Sim. E os times são muito semelhantes, né, tecnicamente, né? Eu não vejo nenhuma grande vantagem para a Argentina e nem para a Holanda no aspecto técnico. Mas tem um fator de desequilíbrio que é o baixinho ali. E o baixinho amanhã vai desequilibrar 2-0 para a seleção da Argentina, é meu palpite para Argentina e Holanda. E a gente vai ter nesse jogo o reencontro entre Di Maria e Van Gaal, eles que trabalharam juntos no Manchester United. O Di Maria disse que na Inglaterra o único problema dele foi o técnico, foi o Van Gaal, e o Van Gaal respondeu também, enfim. Mas o pior técnico da vida dele. O pior técnico da vida dele. Ele falou, na Inglaterra eu só tive um problema, o técnico. E eles vão se reencontrar amanhã na Copa do Mundo, Bruno Prado. Que encontro marcante, bacana, legal. O Van Gaal respondeu hoje, né? Ele estava com o Memphis Depay ali, ele falou, né? Eu já tive problema com o Memphis também, agora a gente está bem. O Van Gaal tem um histórico aí de problemas, de discussões com alguns jogadores. Ele não parece ser um cara tão fácil de conviver ali, ele é um cara que cobra muito, que quer muito que os atletas sigam rigorosamente o que ele pede. Alguns não conseguem se adaptar. O Di Maria ficou só um ano no Manchester United, né? Ele teve essa questão com o treinador, depois foi para o Paris Saint-Germain. Eu acho que foi o único clube mesmo na Europa que o Di Maria não jogou bem. E aí ele coloca no treinador a responsabilidade por isso. Acho que não é só o treinador, mas realmente no Manchester United ele não jogou. E eu tenho aqui a declaração completa do Di Maria em 2021, quando foi perguntado sobre o Van Gaal, abre aspas. Na Inglaterra, o problema foi apenas o treinador. Van Gaal foi o pior que tive na carreira. Ele era insuportável. Eu marcava e dava assistência num jogo e no dia seguinte ele vinha conversar comigo para me mostrar vídeos dos passes que eu tinha falhado. Ele me colocou de lado desde o primeiro dia, pois não gostava que os jogadores fossem mais importantes do que ele. Isso, ele falando sobre as críticas por erros de passes. Isso ia me tirando para baixo, até que chegou o dia em que me fartei e lhe perguntei por que ele não mostrava as coisas boas. Não gostou e a partir daí deixei de jogar, fecha aspas. Na época, o Van Gaal respondeu Di Maria, abre aspas para Van Gaal. Nunca vi jogadores que saibam olhar para si próprios, que saibam ver como renderam e depois é sempre culpa do treinador. Então ele está nessa classe de jogador que não sabe fazer autocrítica. Infelizmente, essa é a vida do técnico, é sempre assim, fecha aspas, Van Gaal. E aí, José Manuel de Barros, você já entra aqui no Bate-Pronto, no meio aí dessa briga, dessa troca de alfinetadas, Di Maria, Van Gaal. E a gente acabou de passar aqui, né, as declarações dos dois, todo o histórico dessa briga. Amanhã tem Holanda e Argentina. E para você, José Manuel de Barros, boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto aqui da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro, Bruno, Vanderlei, grande pilhado, a nossa voz do Catar, que maravilha, hein? Bom, é que teremos um jogo desse tamanho, né, amanhã, né? Argentina e Holanda. E aí parece que não basta você falar só do jogo, você tem que buscar coisas extras para um jogo desse tamanho, né? A gente tem que entender também o contexto do Van Gaal no mundo do futebol, né? Van Gaal estava aposentado há 5 anos, com problemas de saúde, foi chamado para socorrer a seleção da Holanda, que vinha mal, assumiu o time, se não me engano, 19 ou 21 jogos, 19, está invicto esse tempo todo. Não perdeu a seleção da Holanda, comandada pelo Van Gaal, mas ele é assim. Ele chegou para o time e falou, pessoal, que esquema de jogo nós vamos adotar? Pessoal, a gente quer o 4-3-3. Aí, então vamos, do jeito que vocês querem. Aí jogou, falou, ó, não gostei, eu acho que o meu esquema é melhor, botou lá o 3-4-3 e foi jogar, falou, tá vendo? O meu é melhor. Ele é mesmo, o Memphis Depay queria chegar na Copa jogando, falou, não, banquinho, quando você estiver bem, quando eu achar que você tá bem para entrar, você entra no jogo.
Por enquanto, não. Na estreia não jogou, ele ficou de nariz torcido, mas depois, né, se convenceu de que foi melhor para ele. Já tem até e substituto entrou. Definido. Ele vai sair depois da Copa. É o Ronald Koeman. Tá vendo? Ele veio para atender um chamado emergencial. Vamos dizer que o treinador anterior não estava funcionando com a seleção da Holanda. O goleiro, ele levou até os 45 do segundo tempo a definição sobre o goleiro e escolheu um cara que jamais tinha vestido a camisa da seleção holandesa. E joga lá no Heerenveen, né? E faz o quê? 2 anos que passou a jogar na primeira divisão do futebol holandês, jogava acho que na segunda e nem jogava. São coisas de Van Gaal, faz parte da personalidade dele, né? Assim, Di Maria tem todo o direito de falar que não teve um bom relacionamento com o Van Gaal. Eu acho até legal que ele responda, né? Eu acho que fica bom. Um falou, o outro respondeu e segue a vida, de boa. Acho que vai ser um jogo espetacular e eu tô com um pilhado nessa aí. Tô com uma pulga atrás da orelha, tô achando que a Holanda tem uma defesa espetacular, né? 2 grandes laterais, 3 grandes zagueiros, mais 2 na reserva ali que podem jogar, até o De Jong, um grande time. E tem 2 bons atacantes, o Depay e o Gakpo, que a gente tenta aqui achar um jeito de falar o nome dele, né, sem ter certeza se tá falando certo ou não, mas acho que ninguém sabe, né? Então, eu não sei quem vai ali no meu campo os outros 2, que cada jogo ele escolhe 2 jogadores para aquelas funções lá, acho que é o único problema. A Holanda não fez um grande jogo ainda, mas sabe o que quer, se defender e com velocidade, uma boa transição para o contra-ataque. Ô Pedro, foi ótimo você ter mostrado as 2 declarações do episódio de 2021. Né? Foi ótimo, né? Eu achei. Eu não lembrava exatamente e aqueles que nos acompanham, muito provavelmente nem todo mundo lembrava o que ambos disseram naquele momento. E ficou claro, pelo menos nesse cenário, que o Van Gaal virou a página e o Di Maria nem tanto, né? Pela declaração das últimas horas. Mas em cima dessas 2 declarações que você leu, eu queria dizer o seguinte, nem 8 nem 80, né? Então, o Di Maria, eu acho que ele está certo em contestar só ouvindo defeitos e não as virtudes que ele efetivamente tem. E o Van Gaal também está certo em dizer que existem jogadores que não querem ouvir os seus defeitos, só querem elogios. Mas ele está parcialmente certo, porque ele devia também elogiar as qualidades do Di Maria. Todo mundo gosta de ter o seu trabalho reconhecido. Né? É óbvio, isso é para qualquer função. Ou elogio, ou ressaltar o trabalho que foi feito. Mas também precisa ouvir os seus erros, não são defeitos, os seus erros, algumas coisas para corrigir, para ajeitar. Eu acho que se o Di Maria fosse brilhante em todos os jogos, o Van Gaal também iria usufruir dessa qualidade do Di Maria. Então, e não tem nenhuma vontade de entrar no lugar do Di Maria para jogar. Então eu acho isso, eu acho que é importante você ressaltar as virtudes, os acertos, o bom trabalho, mas também aquele que está sendo, digamos, elogiado, precisa ouvir, porque é bom ter alguém que corrija a rota, ou então que apresente uma alternativa, que diga, você não acha isso melhor? Eu acho importante. Quando um atleta, estamos falando de futebol, né, mas vale para todas as funções, quando um atleta tem alguém que ele ouça, que ele tenha confiança, que quer o bem dele, é espetacular. Um jogador como o Neymar, como o Messi com toda a experiência dele, Cristiano Ronaldo, eu tenho certeza que eles têm alguém que eles ouçam nos momentos, olha, você é espetacular, você sabe disso, né? Você não acha isso? Eu acho que é legal, porque se só aplaudir, eu brinco muito com o Pedro aqui, até fora do bar, por isso que às vezes ele entra rindo aqui, porque eu faço algumas palhaçadas com meus companheiros todos, né? Quando a coisa é só de elogio, eu bato uma palminha, isso faço no bate-pronto, quando o Asmar está apresentando também. Porque eu acho que só elogio, eu acho que não constrói. Claro, existe aquele que só quer destruir, eu compreendo isso. Mas se você tem consciência de que a pessoa está sempre do seu lado, quer que você cresça, machuca ouvir alguma observação, que pode até ser desconsiderada, mas é bom ouvir. É isso, Pedro. E nós temos aqui um post feito
nas nossas redes sociais. Você segue lá, @Jovem Pan Esportes, no Instagram, no TikTok, também no Facebook, no Twitter, para você ficar muito bem informado, um post sobre essa situação envolvendo Di Maria e Van Gaal, porque o Van Gaal ele falou sobre essa polêmica envolvendo o jogador da Argentina. Tá aí, abre aspas, Di Maria acha que sou o pior técnico que ele já teve? Ele é um dos poucos jogadores a pensar isso. Sinto muito e acho triste. Memphis Depay teve que lidar com isso também em Manchester e agora estamos nos beijando na boca. Nós não vamos fazer isso, mas é assim que acontece no futebol. Tá aí, portanto, o Van Gaal. Que papo é esse, hein, Vanderlei? Que papo é esse? E para você, Pilhado, essa treta envolvendo Di Maria e Van Gaal? Pedro, treta entre jogador e treinador, né? Sempre tem. Eu conheço vários jogadores, Vanderlei Nogueira também, Nilson também, você, Bruno Prado. Sempre o jogador, ele já teve treta com algum treinador, quando não recebeu chances, aí o treinador é super elogiado por alguns, para os quais ele dá chance como titular, é criticado por aqueles que são colocados no banco. E foi o que eu falei, né, quando a gente estava conversando sobre o Cristiano Ronaldo. Todo grande astro é muito vaidoso. Esses caras não aceitam banco de reservas, esses caras não aceitam, muitas vezes até rodízio, quando eles são colocados no banco e em outros jogos como titulares. Então você mexe num meio que tem muita vaidade. Assim como o Cristiano Ronaldo, o Di Maria também não aceita banco, o Messi não aceita banco, o Neymar não aceita banco. É um meio que todo mundo que trabalha no futebol fala. É um meio de muita vaidade. Então muitas vezes é até um meio sujo, né? Muitas pessoas falam, não dá para se ter tantos amigos no futebol, porque tem muita vaidade, tem muito egocentrismo. Sobre a situação do Van Gaal, eu concordo, né, com o Vanderlei Nogueira, com o que ele disse, com o Nilson, que ele é um bom treinador, ele é, senão ele não teria a carreira que ele tem. Mas o Di Maria deve ter seus motivos para reclamar, para questionar. É uma guerra de vaidades. E o Van Gaal foi muito bem. Ele foi bem em responder com ironia. Porque se ele responde de uma forma grosseira, aí já vão de novo jogar pro Di Maria. E vai virar uma briga, uma briguinha sem fim. Então o melhor pro Van Gaal, que é treinador e não jogador, é abafar logo, é manter o clima numa boa. Por quê? Porque a seleção argentina é a favorita. Pro Van Gaal é muito positivo ele jogar a pressão toda pro Di Maria, jogar a pressão toda pra Argentina. A Holanda, apesar de ser uma seleção tradicional, uma seleção que fez a campanha que fez em 74, ficando marcada na história, mesmo sem o título, com aquele timaço que teve em 98, a geração Bergkamp, Seedorf, Rijkaard, apesar de tudo isso, ela não é campeã mundial. Então ela não tem o peso da camisa da Argentina. Ela não tem o Messi, como disse o Nilson César. Então o favoritismo está todo para a seleção sul-americana. Cabe ao Van Gaal agora abafar qualquer polêmica e continuar jogando a pressão para a Argentina. Então é normal, né? Nessas horas até os repórteres, vamos ser sinceros, fazem a pergunta que eles sabem que vai dar repercussão. Qual pergunta que o Di Maria respondeu? Por que o Di Maria falou sobre o Van Gaal? Provavelmente porque um repórter que sabia da treta falou, opa, tem uma baita pauta aqui para gerar muita repercussão. O Di Maria já brigou com o Van Gaal. Vou perguntar sobre isso, porque se ele responder de uma forma grosseira, direta para o treinador, a gente tem a manchete. E a gente sabe que é isso que acontece. Provavelmente foi o que aconteceu. Alguém cutucou e o Di Maria realmente soltou essa aí sobre o Van Gaal. Também não achei inteligente por parte do Di Maria, tá? Gerar polêmica antes do jogo. Ele poderia responder que preferia não falar sobre o assunto, que são águas passadas, como fez o Van Gaal. Agora, um jogador experiente como o Di Maria, que eu acho um jogadorzaço, inclusive foi o autor do gol do único título que essa geração do Messi tem, que foi a Copa América agora, a última Copa América contra a seleção brasileira no Maracanã. Então, eu acho que seria mais inteligente por parte dele evitar polêmica nesse momento, porque a pressão já está na Argentina. Agora, ela só aumenta porque o Van Gaal vai fazer de tudo para jogar polêmica para o outro lado com a experiência que ele tem. Lembrando que a Holanda está tranquila, está sem pressão. A gente, inclusive, fez uma imagem, a Lívia estava aqui, fez a imagem, mandou aí para as redes sociais da Jovem Pan. A Holanda saindo de iate, e um senhor iate, hein? A seleção holandesa pegou um iate gigantesco,
se eu não me engano, foi anteontem, foi passear aqui pelas praias do Catar. Então a Holanda está relaxadinha, andando de iate, tranquila, porque a pressão está toda do lado da Argentina, Pedro. E só um pouquinho voltando aqui, tem essa coisa de treinador europeu, jogador sul-americano. Às vezes o sul-americano é acostumado com o estilo do treinador brasileiro, que é meio paizão, né? Que gosta de explicar, se tá indo bem, mas tá faltando isso e aquilo. De repente o cara lá é mais pragmático, ele fala assim, a minha missão é melhorar o jogador. Eu vou chegar do cara e apontar o que tá errado na minha visão aqui, direto, sem fazer nenhum elogio antes, né? E às vezes pega isso aí, né? Essa diferença de cultura do treinador europeu para o jogador sul-americano.